5 anos de casamento, de Ruth, do pastor Emaldo, me veio na mesma noite, foi de noitinha que ele leu o seu áudio, eu fui deitar, aí veio à minha mente, ao meu coração, o versículo que fala sobre brilhar, resplandecer. Eu vou falar sobre o texto da Bíblia, depois vocês me dêem licença, falar um pouquinho do casal. Principalmente da Ruth, viu, pastor Emaldo? Minha priminha, quase mãe. E eu lembrei do versículo 16 de Mateus. Não deu tempo de colocar na mídia, só um versículo. E tem outra coisa, a nossa, não fiquem assustados de 2 pessoas falarem, não, porque o pastor Emaldo, com muita essa educação que ele tem, ele deu a entender que devemos falar com pouco tempo cada um. E nós 2 conversando, já eu queria falar primeiro. Até chegar aqui, ele ia falar primeiro. Aqui ele resolveu, não, Júlia, fala você primeiro. E ficamos assim. Então, eu lembrei desse versículo. Quem tiver celular ou mesmo a Bíblia, Mateus 5,16. Já está lá? Ah, então tá bom. Meus irmãos, eu lembrei muito desse versículo e vou dizer por quê. Então, vamos falar. Eu estou aqui com uma tradução bem mais conhecida, não sei se deu ficar. A minha é essa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Creio que essa tradução é bem conhecida. Vamos falar esse versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu gosto muito o versículo, enfatizando bem o versículo na mensagem, para isso ficar gravado no nosso coração. Eu até falei com o Jailton ali, o melhor computador, a melhor gravação é a nossa mente. Se nós decorarmos, aquilo fica para o resto da vida. Não é? Então, esse versículo vai ficar guardando com os 65 anos da Ruth. Meus irmãos, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu vou pedir a cada um para pensar direitinho, como você está sendo como luz. Eu pensei, porque eu vejo esse casal. Vocês sentiram quando eles entraram, como foi uma luz que chegou aqui forte, resplandecendo? Quem sentiu, levanta a mão. Emocionou todo mundo. Eu logo lembrei do pastor Emaldo da Ruth. E resplandeça a vossa luz diante dos homens. Meus irmãos, refletir a luz de Cristo em sua vida, para que a sua vida seja visível aos homens, ao mundo. Entenderam bem? Para que a sua vida seja visível aos homens do mundo. Meus irmãos, nada pode se esconder à luz, ao brilho. A Bíblia fala resplandecer, tem uma tradução que fala brilhe. Como é bom você ver algo que brilha, algo brilhoso. Infelizmente, carnaval é muito usado, assim, chama muita atenção. Eles fazem aquilo com capricho, mas não é para Deus. Eu vou falar agora, irmãos, mas o nosso brilho diante dos homens. Para quê? Podem completar. Para que glorifiquem. Não adianta nada, queremos brilhar. Fazemos tudo bem feito, gostar de fazer, mas que não esteja glorificando ao nosso Pai que está nos céus. Eu fiz aqui, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu escrevo, depois às vezes nem falo nada que eu escrevi, agora eu estou olhando aqui para... Como refletimos a luz de Cristo, para o tempo não passar? Como deixar essa luz, que essa luz seja visível aos homens? E já falei, glorificar nosso Pai que está nos céus. E como eu escolhi esse texto inspirado em pastor Emaldo e Ruth,
casal escolhido pelo Senhor. Amém? E eu fui pensando, não vou fazer biografia aqui não, de pastor Emaldo, de Ruth, não, eu não anotei tudo da vida deles. Deve ser uma biografia linda. Ele escreveu um livro para Ruth, não foi? Por sinal, muito bonito. Eu queria até olhar antes, mas não tenho tempo de falar muita coisa. E aqui é tanta matéria que a gente vai... O tempo não espera, né, irmãos? Então, observando o brilho do casal, aí lembrei primeiro do pastor Emaldo. Um pouquinho só que eu falar, não tem nem a milésima parte do que ele representa. Eu vejo no pastor Emaldo, eu estou falando, Júlia, desde adolescente conheci esse casal, às vezes nem estamos tão juntos, né, por causa da correria. Amigo, primeiro que eu vou colocar. Os filhos aí estão balançando a cabeça, que sim, né? Estou falando para a família. Filho é o que mais testemunha a vida do casal. Eu lembrei agora de uma palavra de um dos filhos, não sei se foi Daniel, não sei se Ruth comentou, quem comentou, que Daniel falou assim: ô mamãe, eu acho que não vou encontrar nora nenhuma, nem encontrar sua forma. Eu guardei isso, agora que eu estou lembrando, a sua forma. Achei interessante, acho que foi Daniel, o filho mais velho. E eles devem, nem não diminuindo outras pessoas, as esposas, nem outras. Mas é verdade o que Daniel falou. Essa mulher... Gente, deixa eu falar bem das pessoas aqui, que no dia que a pessoa falece, é tanto elogio, depois que morrem. Vamos falar de coisas boas quando estão em vida, não é? Olha, eu não estou acostumada com pregar isso aqui, não. Então, amigo, concordam? Eu não vou demorar muito já, pode deixar que eu vou dar um tempinho. É um perigo você ter colocado eu na sua frente. Inteligente, quem concorda? Eu sempre olhei para o pastor Emaldo como uma pessoa inteligente. Já perceberam isso? Eu estou falando a verdade aqui, não quero falar coisa que vocês não concordem. Aquele homem que estudou muito, escritor, é muita coisa que eu percebi que eu não dá nem para falar aqui. Educado, gentleman, não é, Ruth? Esse jeitinho todo do pastor Emaldo. Paciente. Por que eu coloquei paciente aqui? Aí eu disse: Júlio, o que você vai falar para paciente, pastor Emaldo? Você não conviveu totalmente com ele. Apareceu aqui a foto de tio Vininho, pai de Ruth, Davino. E uma coisa muito interessante, que o pastor Emaldo sempre teve, agora os filhos estão já crescidinhos, né, já passaram da adolescência, uma paciência com esses filhos quando eram pequenos. E eu lembrei, eu ia vou falar roça, né, para São Martinho, passar férias. E um dia eu vi pastor Emaldo conversando com o sogro, com o tio Davino, que de reacordar. Tio Vininho. Aí não sei se foi Daniel, se foi Josué ou se foi Marcos, chegando perto, atrapalhando a conversa. Aí o Marcos: seu Davino, me dá licença. Oi, o que vocês querem? Aí os filhos conversavam com ele. Aí depois chegou toda. Aí não sei quem ele falou, se foi tia Antônia, a mãe de Ruth. Eu não tenho paciência com o Emaldo. Ele, a hora que aquelas crianças chegam, muda, a gente está conversando, ele dá aquela atenção. Não sei se continuou assim. Eu presenciei isso. Isso não é todo pai que faz. Agora, então, na época de hoje, está difícil. Mas aquela paciência, aquela calma para explicar as coisas para os filhos, ele conversando com o adulto. Achei muito bonito, pastor. Acho bom passar para vocês terem como exemplo. Tem muita coisa sobre o pastor Emaldo. Agora eu vou entrar na parte da Ruth, senão vou terminar aqui, vocês vão almoçar 2h. A Ruth. Lembranças de Ruth fez resplandecer a sua luz. Eu lembrei muito desse tema como resplandecer. Eu coloquei o tema com resplandecendo. Estou ficando com a boca seca.
A Ruth foi um pouco mãe, ou melhor, a Ruth foi um pouco mãe, não vou chamar de mãe, que eu já estou idosa. Falo que vocês não concordam, tão idosa assim não. Mãe, irmã mais velha. Eu não tive irmã. Já eu acho que o tempo, não estou conseguindo fazer em pouco tempo. Vigia o tempo aí para mim, gente, por favor. Vigia o tempo. Olha só, falar em Ruth em pouco tempo é difícil. Quando nós morávamos em Campos, Rio de Janeiro. Em Campos. E algumas sobrinhas vinham do interior lá para casa para estudar, para ajudar a mamãe. Teve Eti, que ficou mais tempo. Eti, eu quase morri, porque fui ferver uma água, caiu água quente na minha perna, fui para o Sandu. Até hoje ela lembra disso. Várias primas que iam lá, de mamãe. Ficavam lá um tempo. A Ruth foi para Campos e ficou no Colégio Batista. Vou falar tudo certinho não, Ruth, que eu só o que eu lembro. Sendo costureira da dona Florentina, esposa do pastor Barreto, João Barreto da Silva. Gente, deixa eu falar a verdade, sem puxar. A melhor costureira ali de Campos. As lojas ali contratavam, não, Ruth, é verdade, contratavam, Ruth, ela fazia umas costuras, as noras, muito bem feitinha, a costura de Ruth. E aquilo me chamava a atenção, um exemplo que eu tinha de Ruth. E mamãe tinha um carinho especial, né, Ruth? Cadê aquela fotozinha, mamãe olhando para você, não foi que você me mostrou lá? E que recordação boa. E depois ela estudou no Colégio Batista Fluminense. Tem muita coisa para contar, mas pode ficar tranquilo, senão não vou tomar tanto tempo assim. Eu estou falando muito, irmãos, de coração, do meu coração para de vocês. Esse microfone te ajuda. Deixa ele. Ah, é? Sai bem aí? Sai bem. Obrigada. Hoje está sendo uma oportunidade muito boa na minha vida, que eu tinha vontade de falar essas coisas para Ruth. Tá bom? Talvez mais perto assim. Eu já vou terminar já um pouquinho. O meu improviso é pequeno aqui, ó. Um pouquinho. Não é aquele papelada, tem pastores que pegam aquela porção de folha, vai passando. E essa oportunidade está sendo me dada, está sendo um prazer muito grande, uma homenagem que eu estou recebendo, falar de Ruth. Então, as lojas lá em Campos, foi costureira da dona Florentina Barreto, muito simples, dona Florentina, mas parece que é um pouquinho exigente, ela ficou no internato do Colégio Batista. E uma coisa que não sei se Ruth lembra, ela tinha uma gravata do Colégio Batista Fluminense. Essa gravata eu encontrei lá em casa quando eu era pequena. Eu não sei se eu já falei com Ruth sobre essa gravata. CBF, Colégio Batista Fluminense. A gravata que Ruth deixou lá, meus irmãos, me chamou. E eu sabia que ela era chamada, estudando no Colégio Batista. Eu senti que ela era chamada, uma pessoa diferente. Essa gravata ajudou a me chamar. Eu, quando casei com o pastor, meus irmãos, eu fui chamada. Talvez alguém pense, dedica tanto, mas é muito, muito fácil dedicar quando você é chamada para aquele trabalho. Ô, Ruth, é pena eu não ter guardado muita mudança, não sei onde está aquela gravatinha que eu ia trazer. CBF, Colégio Batista Fluminense. E interessante que eu não tive irmã, mas essas primas foram as minhas irmãs. Às vezes fico pensando, gente, no mundo de hoje era para eu e Ruth estarmos mais juntas. Não é? Ela vem aqui, vai lá para a Barra de São João, mas encontra pouco,
construímos a casinha lá na praia, que a gente estava mais juntas, né, Ruth? Mais juntas. Mas, Ruth, você está sempre comigo no meu coração, pelo exemplo que você me deu. E eu lembro do dia do casamento de Ruth e pastor Emaldo, esse casamento vocês viram, foi a coisa mais linda. Eu me lembro que elas estavam arrumando tudo para irem para Paranaguá. Eles casaram, foram para Paranaguá, pastor da primeira igreja batista de Paranaguá, uma grande igreja. Aquilo também me chamou a atenção, que coisa bonita. Como eu disse, eu era chamada, eu ia para o Colégio Batista, olhar as convenções, eu olhava as esposas de pastores entrando com os esposos para o almoço. Aquilo eu olhava as mulheres mais lindas do mundo nas convenções. E essa vida de Ruth como esposa do pastor, eu acompanhando esse jeito do pastor Emaldo, tão calmo, tão sábio. E, por outro lado, pelo que ele sabe, ele tem muita humildade, irmãos. Eu sinto que é uma pessoa humilde. E, voltando aqui, terminando, tem muita coisa que eu escrevi, não vai dar tempo de falar, mas eu gostaria agora de focalizar para os irmãos. Os irmãos sentiram o brilho da Ruth? Sentiram? Sim. O brilho do pastor Emaldo? O brilho do casal? Quando eles entraram, o casal entrou ali. Meus irmãos, esse brilho está sendo como a Bíblia pede. Para quê mesmo? Para glorificar o nome de Deus. Ela podia ser boazinha para mim, podia ser totalmente amiga de todas as horas, mas o que eu vi em Ruth foi o brilho dela. O brilho. Esse brilho, como mãe, passei uns dias aqui, que bonito esses meninos, esses filhos, essa vida de Ruth, tão para os filhos. Cadê a neta Bruna? Não veio, não? Ah, a Bruna está ali, essa Bruna do coração dela. Então, meus irmãos, uma coisa que eu vou para concluir, que eu não posso. Já tem quanto tempo que estou falando, pastor? Não mediu, não? Vocês mediram a hora aí? Eu tinha mais coisa para falar de Ruth, deixa para outra vez, quando fizer 70 anos de casado. Olha só, concluindo, esse versículo eu estendo para os irmãos. Se foi me dada oportunidade da mensagem, a mensagem não é só aqui falar sobre Ruth, sobre o pastor Emaldo, é colocar esse versículo na nossa vida. Vou falar novamente o versículo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Concluído, irmãos, eu anotei. Você é um cristão que brilha para Jesus no seu dia a dia? Eu me pergunto. Nós brilhamos? Será que estamos brilhando? Através de sua vida, Jesus está sendo glorificado? As pessoas que as cercam, estão observando como temos vivido. O Jailton costuma sempre dizer, você está sendo filmado. Por onde nós passamos. Marcos, Paula, ali naquele colégio. Já estão naquele colégio? Como eu gosto de ver as matérias ali. Por onde vocês estão ali naquele colégio, vocês estão sendo filmados. E quando nós somos sendo filmados, tudo que nosso comportamento precisa ser para glorificar o nome de Deus. No prédio em que você mora, pensa agora, é prédio, a maioria hoje em dia mora em prédio. Não sei se tem porteiros, se não tem. Como eles estão vendo a rua que você mora? Como que eles estão vendo a sua vida, a vida de cada um? Vocês passam na portaria, dão um sorriso, deixam um versículo da Bíblia? Já abordaram para falar de Jesus? Uma vez tivemos um problema lá, que o Jailton, com esse evangelho explosivo que sai pelas veias, pelos poros,
Chegou a atrapalhar um pouco lá, evangelizando aqueles porteiros. Meus irmãos, eu tive uma vizinha, não ia contar isso não, já vou demorar. Eu tive uma vizinha aqui, perto da Alameda. Essa vizinha, que vem umas coisas... A vizinha, ela tinha minha cozinha, ficava olhando para a cozinha dela. A Neide, não sei se vocês lembram. E nós ali, tudo que nós falávamos em nossa casa, ela ouvia. Vocês sabiam que tudo no apartamento as pessoas ouvem? Pessoa do lado. Pessoas ouvem tudo que nós falamos. Eu, então, que falo alto, sempre, Geraldo briga que eu falo muito alto. E o que acontece? A Neide ficava observando. Aí tinha série de conferências. Aí eu convidava todo mundo ali do prédio, aí colocava ali na portaria e dava a Neide. Chegou as conferências, ela não vinha, eu não dei mais. Ela chegou para mim, por que você não deixa mais convite para a gente? Aí eu... Certo dia eu cantando um cântico, eu cantando um corinho na cozinha. Depois ela falou assim, eu gostei tanto da letra daquela música que você estava cantando. Aí eu pensei, gente, ela está me observando. E eu não sabia. Eu não sabia. Depois ela veio batizar na Igreja de Fonseca, passou os problemas, não sei se ela continua, sempre me encontrando e lembrando dessas coisas. Então é muito interessante nós pensarmos nisso, nosso resplandecer. A nossa luz tem que ir, como uma pessoa que evangeliza, né? E nós vamos, já você está falando amém para mim. Então, não teria mais coisas que deu certinho. Mas, meus irmãos, o que eu vou deixar nesse momento meu é esse. Brilhem. Resplandeçam. Vamos ficar em pé e eu gostaria que nós cantássemos a primeira estrofe. Não estou sem a cópia, não deu tempo, eu cheguei na hora, do hino. Sônia, fique na frente para mim. Não somente, as pessoas mais novas não devem conhecer. Então, vamos ficar em pé, eu vou ali o piano homenageando Ruth também, tá? Recordar do meu filho. Pastor Jair, tu pode cantar também, né, pastor? Não. Mais perto? Chega mais perto? Chega. Ótimo. Tá bom aqui. Não somente para fazer um feito singular, agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver, Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem. Quero agradecer ao pastor Eimaldo e à irmã Ruth pela alegria, pelo convite que me fez de estar aqui nesta manhã. Agradecer muito vocês. Foi um privilégio, é um prazer muito grande. Agradecer também ao pastor Felipe, não é, por essa concessão, por nos deixar aqui usar o púlpito desta igreja, que ele tanto preza. E também saudar a toda a igreja que está aqui e saudar todos os familiares que estão aqui presentes
e as queridas ovelhas do Senhor Jesus, que são ovelhas dele, mas durante algum tempo eu ajudei a apacentar, e eu era uma ovelha também. Diz que o pastor é uma ovelha que tem um guizo, é uma ovelha que tem um guizo no pescoço, é uma ovelha também, que o pastor é um só, não é? E essa ovelha tem um guizo, ela vai, acho que dirigindo as demais ali, não é? Pois bem, eu queria dizer aqui o seguinte, a Ruth não é aquela que disse um dia: aonde tu fores, irei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu Deus. Parece que foi uma Ruth, não é, que disse isso. É por isso que às vezes a gente liga para o pastor Eimaldo e eu tenho que perguntar: você está em Niterói? Não, eu estou na praia. Então tá bem, ok, então sei que... Porque onde um vai, não é? Então eles estão sempre juntos, mas sempre na casa de Deus, sempre adorando ao Senhor, sempre servindo ao Senhor. O pastor Ebenezer Soares Ferreira, que escreveu aquele livro Vadimécum do Obreiro, né? É muito citado, sempre desde que ele publicou aquele livro, eu citei muitas vezes nos casamentos aqui, que quando o casal, por exemplo, o pastor Eimaldo e Ruth, o que eles vieram fazer hoje aqui? Quando a gente um pastor está diante de um casal, os jovens, não é? Os noivos estão olhando para o futuro incerto. Os noivos estão olhando lá para o futuro, como é que vai ser esse futuro nosso. Então eles comparecem na igreja, comparecem diante de um pastor, mas aqui é diferente. O pastor Eimaldo e a irmã Ruth estão olhando para o futuro, mas podem olhar para o passado, para o retrovisor, e olhar um caminho, né, cheio de flores, cheio de vitórias, de bênçãos. Há uma grande diferença quando um casamento de bodas de 65 anos. Os jovens, quando estão diante de um pastor para o casamento, não é? Também, eles estão presentes fazendo promessas. Um fazendo promessa para o outro ali na presença das testemunhas, né? Testemunhas jurídicas, vamos se chamar, e testemunhas públicas da igreja, fazendo promessa um ao outro ali. Mas hoje é diferente. Nessa manhã, Ruth e Eimaldo estão aqui para testemunhar na presença de todos o cumprimento dessas promessas, como eles têm cumprido as promessas que fizeram há 65 anos atrás, e com o testemunho positivo dos filhos, dos familiares. Os jovens, quando estão diante do pastor para um casamento, eles estão aqui para pedir a orientação para o que vai ser essa vida a dois que eles vão ter. Eles estão para pedir orientação. Ruth e Eimaldo não estão aqui pedindo orientação a Deus para essa vida a dois que eles têm tido. Eles estão aqui e podem dar conselhos. Eles estão aqui para aconselhar, e desde que eles entraram aqui, eles estão nos aconselhando, e desde que nós olhamos para eles, nós estamos sentindo conselhos. Os casados e os solteiros que estão presentes aqui e conhecem, ele é a própria história, ele é a própria mensagem. Aliás, diz que o melhor do pregador o pregador é a própria mensagem. Antes de ter a mensagem, ele tem que ser a mensagem. E essa é a mensagem que eles estão dando para todos nós aqui. Como disse o pastor Felipe, nós estamos vivendo numa época de que a família está sendo bombardeada em todos os lugares. A destruição da família, porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir a família. Então os dois estão aqui não para pedir orientação, mas dando conselhos, prontos para dar conselhos. E nós podíamos até averiguar e relembrar e sugerir quais conselhos eles estariam dando aqui. Primeiro, celebrem os momentos especiais.
Vocês viram? Todas as celebrações deles? Eles estão dizendo, esse casal está dizendo para todos nós, casados e futuros casados aqui, celebrem os momentos especiais. Segunda coisa, mantenham uma intimidade e uma conexão emocional. Muitíssimo importante, essa conexão emocional dos dois. Terceiro, aprendam a perdoar e a esquecer. Acho que muitas vezes nós temos que fazer isso. Aprendam a perdoar e a esquecer. Terceiro, quarto, mantenham a comunhão aberta e honesta. Comunicação e comunhão. Comunicação e comunhão aberta e honesta. E aprendam a lidar com os conflitos, porque os conflitos sempre chegam e a gente tem que saber lidar com os conflitos. Os jovens, quando estão diante de um pastor, eles estão para pedir a bênção, para a bênção nupcial. pastor Eimaldo e irmã Ruth estão aqui para agradecer. Então eu comecei pelo final da mensagem e estou terminando pelo princípio. E o texto é Salmo 103, versículos 1 e 2. Na versão que eu tenho aqui, NVI, bem antiga, diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O pessoal da mídia não sabe a que coisa vai, né? Agora sim. É NVI. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. E no verso 2 diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, esse casal não veio pedir bênçãos, esse casal veio agradecer as bênçãos, não é isso? Agradecer as bênçãos. Eimaldo e Ruth, vocês são um exemplo inspirador para todos nós que estamos aqui. Um exemplo de amor, de compromisso e de dedicação. E eu termino a minha palavra com a bênção araônica. Vamos ficar em pé? E vamos fazer esta bênção? Vamos dar esta bênção para o casal? Eu ia falar 2 horas, mas achei por bem diminuir um bocadinho o tempo. Vamos lá? O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Pode sentar. Muitíssimo obrigado pela atenção, irmãos. Agora, em mais um momento emocionante, o Josué, que é filho do casal, vai cantar, vai celebrar um louvor ao Senhor. Fica à vontade.